dia, meus irmãos. Vamos hoje continuar a nossa série de seminários, de janeiro, que sempre fazemos. E nesse seminário vamos falar sobre a história dos batistas, da sua origem, como surgiram até a formação da Igreja Batista da Glória. Então, são mais de 500 anos de história, por isso essa apresentação ela vai ser um resumo, certo? Uma síntese da história. Depois, no final, eu vou apresentar 2 livros, para aqueles que quiserem se aprofundar um pouco mais, e também vamos ter a oportunidade das perguntas, Então, o Léo daqui a pouco vai estar preparado aí, alguém que puder ajudá-lo também, distribuir o papelzinho para as perguntas. Logo no início, alguém pode perguntar, mas aqui, estudar história dos batistas, negócio velho, Olha, vocês acham que a igreja evangélica no Brasil, ela está bem ou está mal? Eu acho que está mal. É lógico que cada crente individualmente no seu relacionamento com Deus pode estar totalmente bem, mas a igreja como um todo, o testemunho dela está mal. Minha opinião, muito disso, falta de conhecimento, falta de consciência da sua história. Quem não conhece a história está fadado a repetir os mesmos erros. Então, eu considero que o conhecimento histórico, de onde viemos, quais são os nossos princípios e como nós chegamos até aqui, tem condições de nos guiar e nos mostrar para onde devemos seguir. Então, para mim, é um assunto de alta relevância. Tá? Então, nós vamos começar falando sobre a origem lá da Reforma. Coloca aí para a gente, Fernanda. Então, como é que era a situação antes da Reforma Protestante? A situação era o catolicismo dominando. E qual era o contexto do catolicismo na época? Primeiro, igreja unida com o Estado. Então, o catolicismo, a religião oficial, que recebia impostos, que influenciava nas decisões do governo. Então, havia essa relação entre a igreja e o Estado. Quem não seguisse a igreja era perseguido, tinha diversas consequências. Outro, o povo não tinha acesso à Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia não estava traduzida no idioma do povo. Só existia a Bíblia em latim. Mesmo assim, só quem tinha acesso era o clero, os padres, os bispos. Outra coisa, a tradição era fonte de autoridade. Então, a palavra do Papa, ela valia com peso tão grande ou maior do que a Bíblia. Então, não era a Bíblia a fonte única de autoridade, era a palavra do Papa. Salvação pelas obras, então era o fato da pessoa participar da missa, ou então fazer uma caridade que levava à salvação. O batismo e a Eucaristia, que é a comunhão, eles conferiam graça à pessoa. Então, ela ficava... dependia daquilo ali para se chegar até Deus, era um meio de aproximação de Deus. Adoração e veneração aos santos, nós já conhecemos bem, naquela época muito mais acentuado. Mas o estopim da Reforma Protestante, ele foi a venda de indulgências. O Papa Leão X queria construir a Basílica de São Pedro em Roma, precisava de dinheiro. O que ele fez? Vamos vender indulgências. O que era indulgência? Você pagava e conseguia um desconto no purgatório, vamos dizer assim. Então você ia lá, dava um dinheiro, e aí a alma que estava presa, o seu parente, seu pai, saía do purgatório e ia para o céu. Aí, passa o próximo slide, aquela figura ali, do lado esquerdo é o John Tetzel, que era um católico responsável pela venda de indulgências na região onde Lutero vivia. Então ele tinha até uma frase muito famosa, que era o seguinte: quando a moeda no cofre tilintar, a alma do purgatório irá saltar. Ele fez até uma poesia. E aí, o nosso amigo Martim Lutero, pode passar o próximo, Lutero se revoltou contra isso. Ele era um frei que tinha muito conhecimento bíblico, se revoltou contra esse negócio, e aí ele escreve um texto
com 95 teses, que eram 95 críticas à venda de indulgências, prega lá na porta do castelo de Wittenberg, e o seu objetivo era apenas, sim, criticar a venda de indulgências. Só que se você ler as 95 teses, ele vai criticar a autoridade do Papa, ele vai criticar a salvação pelas obras, e isso gerou, então, foi um estupim, uma avalanche de acontecimentos. Por quê? Porque já havia naquela época uma insatisfação com a Igreja Católica. O que Lutero fez, sem imaginar talvez, foi dar um subsídio para que muita gente se revoltasse. Mas ali nas 95 teses, nós já conseguimos ver os primeiros princípios protestantes que nós temos como princípios batistas. Um deles é a Bíblia como única fonte de autoridade. Já está lá, na essência das 95 teses, de que somente a Bíblia era fonte de autoridade. O Papa era uma autoridade, mas não podia ser da forma como era a Bíblia. Outra coisa é a salvação pela fé e não pelas obras. Então, o crente torna-se justo pela fé, pelo arrependimento, pela graça, salvação pela graça e não pelas obras. Então, esses dois princípios aí, que Lutero traz na sua reforma, ele já vem se incorporar aos nossos princípios batistas, né? Pode passar aí, tem uma figura, né? Só um desenho para a gente ver. Não sei se tem como apagar mais, acho que não, né? Lutero, um desenho de Lutero pregando lá as 95 teses, e o povo, já os príncipes germânicos, de olho naquele negócio ali, porque tinham interesse. Aí a reforma se espalha, vai para a Inglaterra. Quando chega lá na Inglaterra, ela toma um rumo um pouco diferente. O rei Henrique VIII, ele decide se separar da Igreja Católica. Ele fala, é o seguinte, não queremos mais o Papa aqui. Eu agora vou ser o chefe da igreja. Só que o interesse do Henrique VIII, ele não era fazer uma reforma na igreja. É porque ele queria se separar e casar com outra mulher. Então, como a igreja não permitia isso, ele decidiu, então, sair da igreja. Ele falou, agora eu mando na igreja e eu decido que eu posso me separar e casar com a outra mulher. Então, a reforma na Inglaterra, ela é uma reforma, assim, apenas de independência política, mas ela não é uma independência de doutrina. Os anglicanos na Inglaterra, eles mantêm a mesma doutrina praticamente. Então, os anglicanos mantêm a transubstanciação, né, que é a crença de que na hora da Eucaristia, aquele pão, né, a hóstia, se torna o corpo de Cristo. O celibato dos padres, os sacramentos todos, né, a Eucaristia, o batismo infantil, tudo continua a mesma coisa. Na doutrina não muda nada. Aí, olha lá, um desenhozinho até as vestes, né, na igreja anglicana continua a mesma coisa, porque não muda muito a doutrina, né? Aí você vê um desenho de como foi a divisão da reforma na Europa. Em azul é a igreja católica, ali em vermelho é a região da reforma onde ocorre a reforma luterana, no norte, principalmente ali na Alemanha e nos países da Escandinávia. Em amarelo, na Inglaterra, reforma anglicana. E em verdinho ali, é a reforma calvinista. Calvino também foi um teólogo muito importante da reforma, mas nós não vamos entrar muito a fundo aqui. Paralelo a isso, surgem grupos independentes, que não são nem dos luteranos, nem dos anglicanos, nem dos calvinistas. Um deles é um grupo chamado Anabatista. Esse grupo, ele queria fazer uma reforma radical. Ele queria romper com tudo da Igreja Católica. Então eles começaram a viver uma doutrina completamente diferente que eles criam que era bíblica. Movimento que surgiu principalmente entre o povo mais pobre, mais humilde, os camponeses, artesãos. Então os anabatistas nunca tiveram grandes teólogos, grandes pensadores. Era gente mais simples. Então eles viviam, rejeitando o batismo infantil, rejeitavam totalmente a união entre igreja e Estado. Esse ponto é muito importante. Por quê? Porque os luteranos ainda defendiam a união entre igreja e Estado, de alguma forma. Os anglicanos, como nós vimos ali, os calvinistas também
existe uma relação entre a igreja e Estado, dentro do calvinismo, mas os anabatistas não queriam saber desse negócio, não. A igreja é uma coisa, Estado é outra, completamente independentes. Então eles eram chamados de anabatistas porque eles rebatizavam quem se convertiam. Anabatista significa isso, aquele que batiza de novo. Batizavam por imersão, né? Defendiam a completa liberdade religiosa. Então, o cara pode ter a religião que ele quiser, ninguém tem o direito de interferir na religião dele. Também praticavam uma comunhão de bens, uma espécie de comunismo, né? Um socialismo muito mais acentuado, um comunismo mesmo. Então, a comunidade, ninguém era dono de nada, todo mundo compartilhava os bens. Só que eles tinham algumas interpretações, pelo fato de serem pessoas simples e humildes, um pouco equivocadas da Bíblia. Então, eles viviam de acordo com a poligamia. Então, os homens tinham várias mulheres. Eles tinham umas interpretações escatológicas da volta de Jesus, um pouco estranhas para a época, né? Como, por exemplo, o milenarismo, a ideia de que Jesus vai vir reinar 1000 anos na Terra. Então, os anabatistas foram duramente perseguidos. Pode passar a próxima imagem. Eles foram perseguidos até pelos próprios protestantes. Então, os luteranos, calvinistas, anglicanos, eles perseguiam os anabatistas, porque a sua reforma foi muito radical. Rompiam com tudo. Eram considerados altamente hereges. A imagem anterior era de um afogamento, né? Eles eram amarrados e jogados no rio. A próxima imagem, jogado na fogueira. Isso aí são, às vezes, os próprios protestantes queimando e afogando, matando os anabatistas, porque a sua reforma era realmente radical. Então, esses princípios anabatistas, guardem, porque eles vão ser importantes para a gente. Separação entre igreja e Estado, completa liberdade de consciência, eles vão influenciar os batistas também. Tá? Outro grupo que foi importante para o surgimento dos batistas, os puritanos. Lembra que eu falei que a igreja anglicana, ela era uma igreja separada, mas com as mesmas doutrinas da igreja católica? Surge na Inglaterra, então, um grupo falando, não, vamos purificar essa igreja aqui. E por causa desse desejo de purificar a igreja, que eles começaram a ser chamados de puritanos. Então, os puritanos faziam oposição à liturgia, às vestes dos padres, né, dos sacerdotes anglicanos. Os puritanos se opunham à chefia da igreja pelo Estado, o rei ser o chefe da igreja. E eles eram divididos em 3 grupos, os puritanos. Puritanos presbiterianos, puritanos congregacionais e puritanos separatistas. A nossa atenção maior vai estar nos puritanos separatistas, porque é daí que vieram os batistas, tá? Dos puritanos separatistas. Então, os puritanos separatistas, o que eles queriam? Eles queriam se separar da igreja oficial. Os presbiterianos e os congregacionais, não. Eles queriam, de alguma forma, ficar ligados à igreja oficial, ao Estado, de alguma maneira. Os separatistas não, eles queriam se separar completamente. Por isso eles eram duramente perseguidos. Então um grupo faz o quê? Foge da Inglaterra para a Holanda. Então ali, ó, o John Smith e o Thomas Harris, 2 líderes separatistas, eles fogem para a Inglaterra e lá eles começam a praticar batismo por imersão, depois de uma pública confissão de fé. Então, somente os que creem devem ser batizados e farão parte de uma congregação local, independente, autônoma. Surge aí a primeira igreja batista da história. Então, na Holanda, em 1609, de acordo com a teoria mais aceita sobre o surgimento dos batistas, surge então a primeira igreja batista em Amsterdã, na Holanda, com 40 membros. Depois, o Thomas Harris volta para a Inglaterra e em 1612 ele funda lá a primeira igreja batista da Inglaterra, lá em Londres. Interessante o próximo slide, você vai ver aí a comemoração, né, lá em 2009 teve uma celebração em Amsterdã, na Holanda.
comemorando 400 anos da vida batista, né? Celebrating Baptist Life, quer dizer, celebrando o surgimento dos batistas que aconteceu em 1609. Esse slide aqui é para mostrar o seguinte: os batistas ingleses, eles se declararam independente dos anabatistas. Eles falaram, a gente tem algumas doutrinas, mas nós não fazemos parte desse grupo, hein? Por que eu estou trazendo isso? Porque muita gente defende que os batistas vieram dos anabatistas. Então, a teoria mais aceita é de que vieram dos separatistas. E os próprios batistas ingleses falaram, nós não somos anabatistas, porque nós não batizamos por aspersão. Os anabatistas acreditavam que Jesus não recebeu a parte humana de Maria. Eles acreditavam na doutrina do sono da alma. Eles tinham escatologia diferente. Então, os batistas ingleses falaram, nós não temos nada a ver com esse grupo. Mas eles tinham, sim, algumas doutrinas semelhantes. Pegaram alguns princípios. O próximo slide é muito importante, porque ele consegue mostrar essa linha aí, né? Desde os católicos, passando para os anglicanos, chegando aos puritanos divididos em 3 grupos, e dos separatistas surgem os batistas. É claro que eles tiveram princípios dos anabatistas e tiveram princípios dos congregacionais. Porque os congregacionais defendiam que a igreja ela deve ser uma congregação local, independente e autônoma. Nenhuma igreja tem o direito de influenciar na outra, ou seja, dar ordem, né? Não tem igreja de decidir pela outra. Os presbiterianos já têm um conceito diferente. A igreja presbiteriana defende um governo onde existe um concílio, um presbitério local na igreja. Depois existe um concílio que é independente, é fora da igreja. Esse concílio intervém, decide pela igreja. Os congregacionais não. Ninguém tasca aqui. Então nós batistas aqui temos esse princípio na nossa igreja. Alguma igreja pode chegar aqui, ou a mesma convenção pode chegar aqui e decidir algo pela nossa igreja? Não pode. Nossa igreja é totalmente autônoma e independente. Nós tomamos a decisão que nós quisermos aqui. Então, esse princípio vem dos congregacionais. Tá? E outros grupos ali calvinistas, luteranos, que fazem parte da reforma. Então, o próximo slide eu acho que é o mais importante de todo esse estudo, tá? Que são os nossos princípios. Então, quais são os principais princípios batistas? Primeiro, justificação pela fé. O homem só é salvo pela graça, não pelas obras. Segundo, a Bíblia é a única fonte de autoridade. Terceiro, sacerdócio universal dos crentes. O que significa isso? Eu sou o meu próprio sacerdote para chegar a Deus, não dependo de ninguém. O pastor é o nosso sacerdote? Não. O pastor não é nosso sacerdote. Porque nós não dependemos do pastor para chegar a Deus. Posso chamar o pastor de um profeta no nosso meio, mas o sacerdote não. Cada um de nós dentro do nosso quarto é o próprio sacerdote. Pode chegar a Deus sem precisar de ninguém fazendo a ponte, né? Então são princípios que vieram da reforma, mas esses princípios nós também temos em comum com outras denominações, mas os de baixo, eles são muito específicos dos batistas. Então, primeiro, batismo somente dos salvos, por isso nós não batizamos bebê. Bebê não tem condição de tomar nenhuma decisão, então nós não batizamos. Segundo, a centralidade do indivíduo. Então, para nós, para os batistas, o que importa é o indivíduo tomar a sua decisão. Você já viu o pastor Joel falando assim, meu amigo, quando ele está pregando aqui domingo à noite, meu amigo, Deus não tem genro, não tem nora, não tem neto, Deus só tem filho. Por que ele fala isso? Porque ele está forçando a decisão no indivíduo. Os batistas não estão preocupados se uma família toda se declarar, aqui na nossa família Deus é o que governa. Tá, mas eu quero saber o seguinte, cada indivíduo tomou a sua decisão pessoal? Se não tomou, isso é um problema para os batistas. Então nós não estamos preocupados se Vila Velha declara que é do Senhor Jesus. Para a gente não faz a menor diferença, não significa nada para nós. Para a gente significa o seguinte, cada indivíduo tomou a sua decisão diante de Deus, então para os batistas é a centralidade do indivíduo.
Liberdade de consciência. Então, para os batistas, não pode haver nenhum tipo de constrangimento religioso a ninguém que seja. Se o cara quiser adorar o diabo, nós temos que dizer que ele tem total liberdade para fazer isso. Então, isso é liberdade individual, religiosa, de consciência. Separação entre igreja e Estado, completa, absoluta. O Estado não pode interferir em nada da igreja e nem a igreja querer interferir nas decisões de Estado. Isso é uma coisa importante também. Porque se a gente voltar a querer que a igreja decida as decisões, decida o que o Estado tem que fazer, então nós vamos retroceder. Isso é um atraso na história. O nosso princípio é muito mais moderno do que isso. Congregação local independente autônoma e o simbolismo das ordenanças. Ou seja, batismo, a ceia, eles são cerimônias simbólicas, memoriais, não conferem salvação, não conferem perdão do pecado, não conferem graça. Eles são um memorial, uma forma de lembrar ou simbolizar alguma coisa que já acontece no reino espiritual, mas não tem interferência. Então eu trouxe aqui alguns batistas notáveis da Inglaterra, batistas ingleses famosos, notáveis na história. Primeiro, John Bunyan, que escreveu o livro O Peregrino. Esse livro é o livro cristão mais conhecido depois da Bíblia e foi traduzido para cerca de 200 idiomas. Nunca deixou de ser publicado desde a sua história. Se você não leu O Peregrino, aconselho amanhã ir na livraria comprar. Segundo, William Carey, que é considerado o pai das missões modernas. William Carey traduziu ou auxiliou a tradução da Bíblia para 27 idiomas. Fundou 26 igrejas e 126 escolas. Ele foi missionário na Índia por 41 anos. Charles Spurgeon, batista muito famoso também no mundo. Considerado o príncipe dos pregadores, né, pela sua forma contundente de pregar, né? Ele chegou a pregar para mais de 23 mil pessoas lá na sua igreja, sem microfone. Porque na época não havia esse recurso. Sem microfone. Pela potência até da sua voz, ele conseguia pregar para grandes multidões. Ele teve 3.600 sermões publicados e vendidos semanalmente, que naquela época, como não tinha internet, né? Então, não tinha YouTube, para você assistir o sermão, precisava publicar. Eles publicavam, vendiam o sermão baratinho, 50 centavos, só para poder todo mundo ter acesso. Semanalmente o Spurgeon publicava os seus sermões de domingo. Então, chegava a ter semanas em que 300 mil pessoas compravam os sermões de Spurgeon para ler em Londres. Então, foi um negócio realmente assim, absurdo a influência de Spurgeon, né? Vou botar as fotinhas deles aí, só para a gente dar uma quebrada, né? Ali um desenho do John Bunyan, a ilustração da primeira edição do livro O Peregrino. Ali é o cristão saindo de casa, quem já leu o livro sabe que ele sai com o fardo dele, né? Próximo slide é um desenho é uma pintura, né, do William Carey, pai das missões modernas. E o terceiro é uma foto, aí é uma foto mesmo, do Spurgeon, príncipe dos pregadores. Os batistas também elaboraram algumas confissões de fé próprias, né, porque eles precisavam escrever suas doutrinas. Então, aí algumas confissões de fé, e a mais importante para a gente é a de 1833, americana, de New Hampshire, que foi adotada pelos batistas brasileiros. Aí os batistas se espalham pelo mundo. Vamos lá. Batistas no mundo. Com certeza, a maior influência dos batistas no mundo, maior crescimento foi nos Estados Unidos. Então, lá nos Estados Unidos, Roger Williams, pastor separatista inglês, ele migra para os Estados Unidos e lá ele funda a primeira igreja batista dos Estados Unidos em 1639, em Providence, né, Rhode Island. E essa igreja ela foi organizada segundo os princípios batistas. Olha ela aí, a fotinha dela hoje, ó. Essa aí é a primeira igreja batista dos Estados Unidos, lá em Providência. Então, nos Estados Unidos, os batistas eles cresceram muito. Vamos ver daqui a pouco que os batistas são a maior denominação evangélica dos Estados Unidos. E o seu crescimento acabou gerando uma influência muito grande no país. A primeira influência foi com relação à democracia, né? O princípio batista de total liberdade religiosa, ele acabou contribuindo para a publicação da primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos, e essa emenda trata justamente da liberdade religiosa. Então, na primeira emenda está escrito lá, o Estado não vai favorecer
nem prejudicar nenhuma religião que seja. Os indivíduos têm total liberdade religiosa. Com certeza isso foi influência dos batistas, tá? A história mostra que foi. E aí nós temos batistas notáveis nos Estados Unidos também. Um deles, Abraham Lincoln. Olha só, Abraham Lincoln, existe uma controvérsia muito grande de qual era a religião de Lincoln, porque ele nunca disse qual era. Ele não se estabeleceu numa igreja, por causa da sua carreira política lá. Só que ele vem de uma família profundamente batista, ele citava a Bíblia nos seus sermões. Então, mesmo se ele não se declarasse batista, com certeza absoluta, o pensamento batista influenciou a sua trajetória. Também Martin Luther King, esse sim era declarado pastor batista, que lutou pelos direitos civis dos negros, né? Pode passar. Aí, ó, Martin Luther King à esquerda, Abraham Lincoln à direita, o 16º presidente dos Estados Unidos. Estados Unidos teve outros 5 presidentes que eram declaradamente batistas. Então, Andrew Johnson, Warren Harding, Harry Truman, Jimmy Carter e o Bill Clinton, que não deu um bom testemunho, né? Como presidente, no seu caso lá com a Mônica Lewinsky. Mas ele é batista, o Bill Clinton. Os batistas também têm pastores notáveis lá nos Estados Unidos, pastores que são famosos no país todo. Talvez o mais famoso deles, né, que é o Billy Graham, que é considerado o maior evangelista do século XX. O John MacArthur, pastor muito famoso, e um que está surgindo lá agora, que também está despontando lá nos Estados Unidos, que é o Paul Washer, que também é pastor batista. Os batistas são a maior... faltou esse slide aí. Esse slide, ele mostra aonde estão concentrados os batistas nos Estados Unidos, tá? Então, a região sul, leste dos Estados Unidos, ali em vermelho. Vermelho quer dizer presença batista. São 35 milhões de batistas nos Estados Unidos. Maior denominação evangélica lá. Cadê? Onde que eu estou? Tá. Os batistas, além de ser a maior denominação evangélica dos Estados Unidos, são o maior no mundo também. Cerca de 100 milhões de pessoas, dividido em 211 grupos. Esses grupos é porque tem o batista calvinista, tem o batista arminiano, tem o batista mais pentecostal, tem o batista... Entendeu? Então, se você juntar todo mundo que segue os princípios batistas, você tem esse número. Estados Unidos, maior país, eu trouxe aí os 6 maiores, tá? Do mundo, batistas. Estados Unidos, 35 milhões, Nigéria, 3 milhões e meio, Índia, 2 milhões e meio, Congo, 2 milhões, Brasil, 1.800.000 e Mianmar, 1 milhão. São os maiores países com presença batista no mundo. Algumas igrejas batistas pelo mundo aí afora, né? Primeira igreja batista no Canadá, igreja batista em Hong Kong e uma igreja batista lá na África do Sul. Como é que esse povo veio parar no Brasil, hein? Como é que os batistas chegaram aqui no Brasil, hein? Então nós vamos ver agora como é que os batistas vieram parar aqui no Brasil. Olha só, lá nos Estados Unidos, a Junta de Missões Batistas começou a enviar missionários para o mundo. Em 1860, eles enviaram para o Brasil um missionário chamado Thomas Bowen. Só que o Thomas Bowen não teve muito sucesso aqui. Por quê? Thomas Bowen, na verdade, queria ir para a África. Como ele não podia ir, ele veio para o Brasil trabalhar com os escravos brasileiros, africanos. Só que como ele ficava pregando para os escravos, os senhores dos escravos começaram a desconfiar que ele estava querendo organizar uma insurgência em meio aos escravos. Então ele teve o seu trabalho muito dificultado por causa disso e foi suspenso e teve que voltar, e o trabalho batista ficou sem campo aqui no Brasil, durante muitos anos. Acontece então a guerra civil nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o sul e o norte, entram em guerra por causa da escravidão. O sul, que era a favor da escravidão, que tinha maioria batista, é isso mesmo, o sul, maioria batista, era a favor da escravidão. Eles perderam a guerra para o norte. Então, nesse contexto todo, algumas famílias batistas do sul dos Estados Unidos fogem dos Estados Unidos e algumas chegam aqui ao Brasil. Então, um grupo de famílias americanas batistas chega em Santa Bárbara do Oeste, lá em São Paulo, e forma uma colônia de famílias americanas. E eles queriam frequentar a igreja, não tinha igreja batista, o que eles fizeram? Fundaram a primeira igreja batista no Brasil,
que era formada somente por americanos, em 1871. Então, em 1971, século passado, os batistas comemoraram 100 anos no Brasil, por causa desse episódio aqui. Mas ela era formada somente por americanos. Passa aí, olha a fotinha dela, ó. Hoje é a Igreja Memorial, em Santa Bárbara do Oeste. Essa é a primeira igreja, né, batista. Bom, em 1880 se converte o primeiro brasileiro na denominação batista. É um ex-padre, Antônio Teixeira de Albuquerque. Ele se converte e é ordenado. Então ele é o primeiro batista convertido e pastor batista ordenado no Brasil. O ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque. É possível conseguir livros dele contando a sua história. Bom, aí aquelas famílias de americanos voltam aos Estados Unidos e falam, gente, tem que mandar missionário para lá. Não tem trabalho nenhum batista lá. O general A.T. Hawthorne volta aos Estados Unidos e fala, vamos mandar missionário para aquele lugar. Aí chegam os primeiros missionários batistas que realmente fazem o trabalho aqui deslanchar. William Buck Bagby e a sua esposa, Anna Luther Bagby. E depois, em 82, chegam Zacarias Taylor e a sua esposa, Kate Taylor. Então, coloca aí a fotinha, nosso missionário, primeiro missionário, né, batista no Brasil, William Buck Bagby, sua esposa, e Zacarias Taylor e a Kate Stevens Taylor. Esse pessoal, aí o padre, né, o ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque, primeiro batista convertido no Brasil e pastor ordenado. Essa igreja, aí o trabalho deslancha. Várias igrejas começam a ser plantadas, né? Então, em Salvador, aí sim, em Salvador, a primeira igreja batista brasileira, ou seja, que tinha membros brasileiros. 1882 em Salvador, depois no Rio, 84, Maceió, 85, Recife, São Paulo. E nos primeiros 25 anos de trabalho batista no Brasil, nós tínhamos aí no final 83 igrejas e 4.200 membros. Alguns missionários importantes nesse período, Salomão Ginsburg, que era um polonês, pregou aqui no Brasil por 40 anos, traduziu cerca de 100 hinos do cantor cristão. Esse aqui, ó, Salomão Ginsburg, ele é o primeiro missionário batista a vir para o Espírito Santo. Daqui a pouquinho nós vamos falar da história dele aí. O Etzminger, fundador do Jornal Batista e da Juerp. Eurico Nelson, ele é considerado o apóstolo da Amazônia. Está escrito Amaônia ali, mas é Amazônia, tá? Ele pregava em Pará, Amazônia, ele viajava aquela região toda pregando ali. Foi um nome muito importante. E o Francisco Fulgêncio Sorém e a Jane Sorém, sua esposa, ele foi o primeiro presidente da Convenção Batista Brasileira. Né? Se converteu, estudou 8 anos nos Estados Unidos, voltou. E daí vem o nome da classe da escola bíblica que nós temos, né? Classe Jane Sorém. A Jane Sorém, esposa do F.F. Sorém, famoso F.F. Sorém. E aí a Convenção Batista Brasileira surge aí em 1907, surge a Juerp. Em 1911, o Batistas Brasileiro manda o primeiro missionário para Portugal. Seminário do Norte, fundado em 1902, Seminário do Sul, onde o pastor Joel estudou, fundado em 1908, e a primeira declaração de fé dos batistas em 1906. Depois ela foi reformulada em 1985. Na década de 60, houve uma divisão na Convenção Batista. Por quê? O movimento pentecostal vem dos Estados Unidos, né? De lá o movimento chamado Movimento da Rua Azusa, que surge em Los Angeles. Início do pentecostalismo moderno. Vem descendo pela América Latina, chega o Brasil. Várias igrejas batistas entram no movimento. Batismo no Espírito Santo, falar em línguas, ênfase na cura. Então isso gera um conflito muito grande e algumas igrejas são desligadas da convenção. 30 igrejas são desligadas da Convenção Batista Brasileira e surge aí a Convenção Batista Nacional, que é uma convenção das chamadas Igrejas Batistas Renovadas. Já ouviu falar nisso? Igreja Batista Renovada. É desse momento aqui. É aqui que surge. E os batistas do Espírito Santo? Estamos chegando na Igreja Batista da Glória, daqui a pouquinho nós vamos chegar. Como é que surge os batistas do Espírito Santo? Surge assim, ó. O pessoal percebe que tinha que mandar missionário para cá. Então,
1982, Salomão Ginsburg decide, eu vou lá. Chega aqui em Vitória, em pleno carnaval. 10 mil pessoas na cidade. Ele arruma aí começa a distribuir folheto e tal, arruma um banquinho, sobe na praça, começa a pregar. Os curiosos, nunca tinham visto aquele negócio, né? Em volta dele, começa a ouvir com bastante atenção até. Isso está escrito no livro Pelos Caminhos Anunciai, que conta a história dos batistas no Espírito Santo. Só que aí, algumas pessoas começam a incitar o povo contra ele. Então, um gaiato no meio da multidão pega um punhado de lama e joga na cara dele a lama. Então, ele todo enlameado, a galera começa a rir e aí fica revoltada contra ele, ele não consegue mais pregar. Então, ele volta para o Rio de Janeiro e o trabalho batista não dá prosseguimento ao Espírito Santo. Aí um baiano, que não era pastor, um batista convertido, chamado Francisco José da Silva, não há nome mais brasileiro, né? Francisco José da Silva. Esse homem vem para o Espírito Santo trabalhar nas ferrovias, só que era um batista altamente dedicado. Todo lugar onde esse cara passava, ele ia pregando o evangelho. Então, por causa da sua pregação, diversas pessoas começam a se converter aqui no Espírito Santo. Então ele pregava lá em Baixo Guandu, Afonso Cláudio, Figueira Santa, principalmente a região interior do estado. Aí, vamos ver onde que eu estou aqui. Aí começam os primeiros resultados, né? Ana Passos Rangel, primeira batizada do Espírito Santo, e a partir do trabalho do Francisco José da Silva surgem as primeiras igrejas batistas. Os missionários vêm para poder organizar. A primeira igreja batista do estado do Espírito Santo foi fundada em Ribeirão do Firme, 28 de agosto de 1903. Depois a segunda igreja batista em Figueira Santa, e a igreja batista de Vitória, ela é a terceira igreja batista fundada aqui no Espírito Santo. E aí o Francisco José da Silva viu, pô, esse menino é bom, hein, Léo? Esse menino tem que investir nele, né? O rapaz tem um trabalho fantástico, ordenam ele pastor, e aí quando ele chega nesse ponto, já tinha 91 pessoas batizadas, membros de igreja batista. Aí surgem dois personagens importantíssimos da nossa história. Chegam dois missionários, casal americano, Loren Reno e Alice Reno, mais uma classe da nossa escola bíblica aqui, né? Alice Reno. Esse casal, ele vem para trabalhar em Vitória, especificamente. Então, eles fazem um trabalho fantástico. Eles conseguem plantar 27 igrejas, eles conseguem organizar a Convenção Batista Capixaba, em 1909, eles conseguem organizar as escolas bíblicas dominicais nas igrejas, sociedade feminina, né, grupo de jovens, o Colégio Americano Batista, em 1907. Eles trazem enfermeiras, não existiam enfermeiras em Vitória. Olha a visão dos caras, eles trazem enfermeiras para visitar as pessoas dos morros ali, pessoas carentes de Vitória, e essas enfermeiras faziam o atendimento, pregavam o evangelho. Então o trabalho ele explodiu aqui em Vitória por causa de Loren Reno e Alice Reno. Outro personagem importante, Fernando Drummond, mais uma classe da nossa escola bíblica dominical, né? Temos uma classe aqui, Fernando Drummond. Fernando Drummond foi pastor em Rio Novo do Sul e foi missionário do Espírito Santo. Ele organizou 25 igrejas só, aqui no estado do Espírito Santo, e 50 congregações. Família Loren Reno e Alice Reno, é a família Reno aí, ó. Loren Reno é famoso por ter um cabelo muito estranho, vocês não conseguem ver na imagem aí porque está meio claro, mas ele é famoso pelo seu cabelo, mas essa família realmente, uma das filhas dele morreu há pouco tempo, morava lá nos Estados Unidos, faleceu há pouco tempo, lá nos Estados Unidos, uma delas aí. Colégio Batista, uma foto bem antiga daquele Colégio Batista lá em Vitória, né? Do americano, lá do centro. Hoje os batistas estão presentes em 78 municípios, 447 igrejas, 215 congregações, 1.000 pastores e cerca de 70 mil membros no estado do Espírito Santo. E a Igreja Batista da Glória, hein? Como é que surge a Igreja Batista da Glória? Vamos ver? A Igreja Batista da Glória surge assim, ó, um irmão chamado Manuel Pinudo. Manuel Pinudo, um dia, passando por aqui. É Samuel? Então tem que corrigir lá no site da igreja, que foi lá que eu peguei aqui. Então, cadê o responsável pelo site da igreja? Samuel.
Samuel Pinudo. Faz eu ainda falar errado aqui, tá vendo? Ó, tudo que eu falar aqui eu tirei do site da igreja, hein, gente. Então, se estiver errado, não é culpa minha, não. A fonte é lá, hein? Corrige depois no site da igreja. Samuel Pinudo, então, Samuel Pinudo, ele veio a oportunidade de começar um trabalho aqui no bairro da Glória. E aí o pastor da primeira igreja de Batista de Vitória, o Walter Caixa, ele apoia a ideia, compra um terreno, esse do lado aqui, ó, terreno do prédio. E aí, em 1951, organiza a igreja, 7 de setembro, né, que é o dia do aniversário da nossa igreja. 30 membros, o pastor interino era o Jaime Kirk. Esse prédio aqui, esse templo foi construído de 1961 a 1975, de acordo com o site da igreja. Depois foi construído o prédio de educação religiosa. Então eu trouxe algumas fotos aqui para a gente ver, rapidinho. Está vendo ali do lado, ó? Aquele prédiozinho ali era a primeira igreja, o primeiro templo antigo, que ficava aqui do lado. Ao fundo, lá atrás, está vendo que tem uma construção? Já é esse templo aqui sendo construído. Essa foto do lado direito é dentro daquele templozinho antigo. Então lá dentro, essa fotinha aqui, é lá dentro em 1951. Aí eu queria mostrar, eu trouxe essas fotos porque eu queria mostrar o seguinte. A simplicidade dos irmãos do passado e como eles viveram mesmo no meio de dificuldade, eles fizeram a sua história e deixaram um legado para nós. Então eu fiz questão de trazer essas fotinhas aqui para a gente ver. Depois, pode passar. Pastor Armando Negreiros, eu vou trazer os principais pastores só, tá? Pastor Armando foi o primeiro pastor que ficou mais tempo aqui na igreja, 14 anos. Pastor Armando, até onde eu sei, ele foi o único pastor que faleceu como pastor da igreja. Verdade isso? Os irmãos que têm a história aí na cabeça. Foi o único pastor que faleceu sendo pastor da igreja, né? Ele não saiu, só saiu quando morreu. Próximo. Um grupo de mensageiras do Mestre, em 1959, da nossa igreja. Não sei se tinha alguém aqui que está presente. Aqui um irmãozinho fazendo louvor ali, né? Improvisado ali com o violãozinho, também nossa igreja. Próximo. Pastor Armando lançando a pedra fundamental deste templo aqui, dessa construção. Próximo. Aí, fotos da construção deste local onde nós estamos, a fachada, tá? A torre, pode passar. A rampa, aquela rampa ali da frente, uma foto, né? Pastor Jubrael, também pastor importante aqui nessa igreja, tá? Pastor Jubrael ficou 8 anos aqui na igreja, de 75 a 83. Aqui a foto já no templo, nosso templo novo, provavelmente no dia da sua inauguração, uma foto tirada lá da rampa para a rua, também provavelmente no dia da inauguração. Muito fusca ali na rua, você viu, né? Pastor Edson Raposo. O pastor Edson também ficou bastante tempo aqui na igreja, né? 11 anos, praticamente ele foi pastor aqui nesta igreja. E o pastor Joel, o pastor que há mais tempo está aqui na igreja, como pastor, de todos eles, ele teve o pastorado mais longo, já está há 17 anos. Vai fazer 18 anos esse ano aqui na igreja. As igrejas filhas da nossa igreja, né? Ibis, Boa Vista, tudo a nossa igreja que organizou. Praia da Costa, Aribiri, né? Até a última, mais novinha, que é Ponto Alto. E muitas frentes missionárias também. Bom, aí eu trouxe 2 livros que ficam como sugestão. O Cristianismo através dos séculos, do Carnes, e Um Povo Chamado Batista, do Zaqueu. Tá? Quem quiser se aprofundar mais, pode procurar. Vamos às perguntas, porque eu já tomei tempo demais, né? Os irmãos que tiverem perguntas podem levantar a mão, que o Léo e Jones vai nos dar uma força aí também. Se você quiser fazer perguntas, levante a sua mão aí que nós vamos estar tentando responder, né? Então, nem sempre a gente consegue. É bom que eu já vou respondendo, quando vai chegando eu já vou respondendo. Para a gente ganhar tempo, conforme elas forem chegando eu vou respondendo, e vai chegando eu vou respondendo, só para a gente adiantar, tá?
Muito bem, vamos começar. Vamos para a parte que eu mais gosto, que são a parte das perguntas. Pode continuar, tá? Conforme for chegando, a gente vai respondendo. Isso. Primeiro, os evangélicos são chamados de protestantes. Como surgiu? Olha só. Conforme eu falei ali, esse nome protestante surgiu na Reforma. Por que protestante? É por causa do protesto, ou seja, eu estou protestando contra os erros da Igreja Católica e tudo. De certa forma, os batistas podem ser considerados protestantes? Eu acho que podem. Se você considerar que eles vieram dos separatistas ingleses, que eram contra as doutrinas católicas, eu acho que pode. O termo evangélico já surge lá nos Estados Unidos, tá? E depois também absorvido aqui no Brasil. O evangélico no sentido de aquele que segue somente o evangelho. Então, eu não vou seguir tradição, eu não vou seguir uma pessoa, eu vou seguir o evangelho. Para se desassociar do católico, então no Brasil pegou mais esse nome evangélico. Não sei se consegui responder, mas... Qual a relação de Calvino na fundação da igreja presbiteriana? Olha só, os separatistas ingleses, os puritanos presbiterianos, lá na Inglaterra, eles decidiram acolher como teologia a teologia calvinista. A igreja presbiteriana, ela chegou a ser igreja oficial na Inglaterra por cerca de 15 anos. Aí, durante este período, eles produziram um documento chamado Confissão de Fé de Westminster. Esse documento ele é totalmente calvinista. E é o documento que os presbiterianos hoje têm como base para praticamente toda a sua teologia. Então, a influência de Calvino no presbiterianismo hoje é total. Então, é total. Hoje, presbiteriano é sinônimo de calvinista. De forma geral, tá? Claro que pode existir exceções. Como a Igreja Batista considera a passagem de Eclesiastes 1:4? Considerando a doutrina batista, isso pode significar que Cristo planeja viver com os salvos aqui na terra ou não? Vamos ter que ir para a Bíblia então, né? Eclesiastes 1:4. De cabeça eu não lembro não, tá? O que é? Provérbios. Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Não, olha só, esse versículo, ele está dizendo sobre a vaidade e a brevidade da vida humana. Então ele está falando sobre isso, ele não está falando sobre escatologia, volta de Jesus e tal. Eu já falei sobre esse tema aqui, né, no seminário de 2012, eu falei sobre escatologia, e eu não tenho muito tempo para tratar aqui. Uma coisa que eu posso dizer é o seguinte: os batistas não têm opinião oficial sobre escatologia. Então, se a pessoa ela é amilenista, pós-milenista, pré-milenista, isso não é doutrina fundamental dos batistas. Veja, você lembra quando eu falei dos princípios? Tinha isso ali como princípio? Então, cada batista tem liberdade para pensar como quiser. E isso que significa não ser um princípio fundamental batista. Então, cada um pode considerar o que quiser sobre essa questão. Não é um princípio fundamental batista. Assim como a predestinação e o livre-arbítrio, que eu já vou ter que falar daqui a pouco. Repita, por favor, o nome do pastor que foi pastor interino junto a Walter Keichel. Deixa eu pegar aqui. Está na última... Não, mas é no início, primeiro. Jaime Kirk. Pode até voltar o slide ali que ela vai ver, né?
está presente como que é o nome aqui? Mariana? Marinalda? Quem escreveu isso aqui? Como é que é o nome? Maria da Penha Gomes, cadê ela? A irmã é membro fundadora dessa igreja? Vou levar o microfone. A membro fundadora? Pior é você corrigir, falar que eu estou errado. Maria da Penha Gomes foi uma das fundadoras da Igreja Batista da Glória. Na ocasião, eu era adolescente, filha do Lar Batista, da Praia da Costa. Hoje, eu moro no Rio de Janeiro e sou membro da Igreja Batista do Calvário, no bairro de São Cristóvão. Que bom, Deus abençoe a irmã, tá? Então, ó, se alguém tiver alguma dúvida, né, sobre o que eu estou falando aqui, procure a irmã, que é história viva, e pelo jeito vai estar lembrando bem de tudo, hein? Me corrija, irmã, se eu estiver errado aqui. Do 2º século até o 16º, qual o grupo cristão que manteve as chamas do cristianismo? Muito bem, houve vários grupos, de cabeça eu não lembro, tá? Mas grupos como valdenses, albigenses, são 2 grupos que eu lembro aqui de cabeça, que mesmo com a Igreja Católica Oficial, eles corriam por fora, mantendo suas doutrinas próprias e muito mais aproximadas da Bíblia. Né? Muito bem. Somos calvinistas ou arminianos? Olha só, a questão da predestinação do livre-arbítrio não é uma doutrina fundamental batista. Existem igrejas batistas calvinistas que creem na predestinação e existem igrejas batistas arminianas ou misto, que não creem na predestinação, que creem que o ser humano tem um livre-arbítrio. O que prevaleceu mais na história? Prevaleceu a visão do livre-arbítrio. E isso é que prevaleceu mais. Inclusive, quando surge lá na Holanda, em Amsterdã, a primeira igreja que surge ali, ela surge arminiana. Mas isso não é uma doutrina fundamental. Os batistas ingleses, se não me engano, são a maioria calvinistas, e os batistas americanos, na sua maioria, arminianos. Gostaria de saber qual é o fundamento para a criação da carta de exclusão. Você acha válida a sua utilização hoje em dia? Bom, eu não vou falar sobre carta de exclusão. Também é um tema que foge um pouco. Mas olha só, se você pegar o texto de Mateus 13, se não me engano, ou 18, aquele que Jesus diz assim: se o seu irmão pecar contra ti, procura você e ele só. Se não te ouvir, leva um outro irmão. Se não te ouvir, leva a igreja. Se não ouvir a igreja, considera como publicano, como pecador, no sentido de afaste-se dele. Então eu acredito que existe fundamento sim para a chamada exclusão. Se a nossa igreja está praticando corretamente ou não em cada caso, aí nós vamos discutir cada caso. Porque eu acredito que antes de excluir, a gente precisa fazer antes um trabalho de aproximação, de tratamento. E a exclusão é o último recurso, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que existe sim base bíblica. Batistas americanos defendiam a escravidão. Esse tipo de pensamento foi levado ao Brasil também? Tivemos igrejas só de brancos e negros também no Brasil? Não. No Brasil, eu desconheço esse pensamento. Tá? No Brasil, desde o início, o que nós vemos aqui nos batistas do Brasil são pessoas de todas as raças, né, classes sociais, sem distinção. Os americanos tiveram realmente esse problema. Se o dom de línguas e de cura tem base bíblica, por que o desligamento da Convenção Batista, daquelas igrejas que adotam tal prática em obediência ao livro que rege a conduta do cristão?
Eu acho que o dom de línguas não tem base bíblica. Você dizer que a pessoa só é crente batizada no Espírito Santo se falar o dom de línguas, como as igrejas pregam, não tem, para mim, não tem base bíblica. Olha só, você tem que entender o seguinte, essa separação que aconteceu por causa desta crença. A pessoa só é crente, tem o Espírito Santo, se falar em línguas. Isso, para mim, não tem base bíblica. Então, por isso, houve essa separação. Tá? E aí, junto com isso, vem a questão da cura, a ênfase na cura, né? Que é uma coisa que eu também, não sei se tem muita base bíblica ficar enfatizando cura e milagres nos cultos. A história relata a separação de Estado e Igreja, principalmente na doutrina batista. Gostaria de saber a sua opinião sobre membros batistas se envolvendo no meio da política. Vamos lá. Veja bem, um membro de uma igreja batista se envolver na política é uma questão pessoal, individual, e que é uma escolha que a pessoa faz. Por exemplo, Martin Luther King se envolveu em política? Com certeza absoluta. Abraham Lincoln se envolveu em política? Foi só o presidente dos Estados Unidos. Conseguiu fazer um bem através disso? Progresso? Conseguiu? Conseguiu. Quando eu falo separação entre igreja e Estado, eu não estou falando que o membro da igreja não possa trabalhar com política, ser candidato. Não é isso que eu estou falando. Separação entre igreja e Estado é o Estado não influenciar na igreja e a igreja não querer também influenciar o Estado. Por exemplo, vou citar um exemplo claro aqui. Queremos adquirir um terreno. Aqui atrás. Esse terreno, ele está muito difícil lá na prefeitura. Por causa da burocracia, aquele negócio todo que a gente sabe. Aí a gente vai lá, nosso pastor, uma comissão, falar com o prefeito. Prefeito, estão precisando desenrolar lá o negócio do nosso terreno, está complicado. O que a gente pode fazer? Não, pastor, com certeza a gente vai ajudar, todo apoio. Eu vou lá na sua igreja, inclusive, domingo. Sim, com certeza. Aí o prefeito vem aqui, aí ele faz aquele, estamos uma parceria, meus irmãos. Parceria aqui, prefeitura, Igreja Batista da Glória, nós vamos desenrolar ali e tal. E aí, na época da campanha, ele já vem aqui de novo, já tem os folhetinhos dele. Irmão, estamos juntos, hein? Lembra daquele, o caso do terreno, hein? Lembra que, né? Nós somos parceria e tal. Isso aí é uma relação perniciosa entre igreja e Estado. Favores em troca de influência, isso aí é uma coisa que deve ser totalmente evitada no nosso meio, tá? E estou falando que isso é uma coisa informal. O formal, quer dizer, a religião oficial e tal, isso aí então, mas o membro de uma igreja, ele é um cidadão e ele tem total liberdade de consciência de fazer o que ele quiser. Bruno, fala-se muito que não devemos interpretar a Bíblia em benefício próprio. Porém, várias igrejas são criadas visando objetivos pessoais de um certo grupo. Olhando para a história e formação das doutrinas, tenho a impressão que cada uma foi criada para beneficiar um ou outro interesse em comum. Como podemos interpretar realmente, como podemos interpretar a real vontade de Deus diante de acho que tanta interpretação com uma mesma base? Olha, primeiro é o seguinte, realmente existem pessoas que usam a Bíblia para o seu próprio interesse, tá? Isso aí é fato, né, que acontece. Segunda coisa é o seguinte, não é porque uma pessoa fez uma interpretação da Bíblia que ela fez por um interesse escuso. Então, existem pessoas que acreditam que a igreja deve ter uma relação com o Estado, e o Estado deve ser usado para manter a ordem na igreja. Existem outras que acreditam, com base bíblica, que deve haver uma total independência entre igreja e Estado e uma liberdade individual.
essa interpretação para mim, a segunda, que é a que nós vivemos, não é um interesse escuso. É uma interpretação, um interesse legítimo. Então, assim, eu acho que nós devemos pedir a Deus sabedoria, ter bom senso, conhecer a história. Sabe por quê, gente? Como diz o autor de Eclesiastes, nós há pouco abrimos aqui o livro, não há nada novo debaixo do sol. Várias doutrinas que estão surgindo hoje, interpretações que estão surgindo hoje, já foram faladas há muito tempo. As pessoas desconhecem que aquilo deu errado um dia. Como elas desconhecem que deu errado, elas não sabem que vai dar errado de novo. Então, por isso que eu estou trazendo aqui o conhecer a história. Conhecer a história é importante. Então, nem toda interpretação, só porque existem várias, nenhuma está certa. Não. Pode existir várias, e uma delas ou algumas estarem certas. Então, eu acho que quem fez essa pergunta, nós não devemos, só porque várias igrejas fazem interpretações erradas, a gente desistir, então não vou ler a Bíblia mais, porque várias igrejas fizeram interpretações erradas. Acho que não. Acho que devemos buscar a Deus e buscar a verdade, tá? Espero que tenha sido enriquecedor aí. Não sei, acho que não tem mais nenhuma pergunta, né? Que tenha sido enriquecedor. Tem os livros, né? Pode me procurar. E a irmã lá, que é a História Viva, e pode nos dizer também. Bom, Léo.